Ah, meu querido amigo, você agora está aqui comigo para pegar uma das partes mais nerds de toda a história da física, que é a parte de gravitação universal. Eu vou ser bastante sincero com você. Gravitação universal pode ser muito tranquila ou pode ser muito difícil. Por quê? Ela é dividida em duas grandes partes. A parte de leis de Kepler, você está lendo aqui o quadro, né? Leis de Kepler. E depois a parte da lei da gravitação universal do Newton. A lei da gravitação universal ela pode cair de maneiras meio complicadinhas, que a gente vai ver depois em outras cenas mais para frente. Pode ser difícil, sim. Tem algumas questões difíceis, sim. Porém, a primeira parte, que é a parte de lei de Kepler, primeira lei, segunda lei, terceira lei, é super tranquilo. Vocês vão ver que a primeira lei é só um enunciado, a primeira lei é só o que eu vou falar. A segunda lei também não é muito complicada, eu faço um desenhozinho aqui, mostro para vocês tranquilo. E a terceira lei, idem. A terceira lei também é super tranquilona. Não tem mistério essa primeira parte, não tem mistério essas primeiras cenas de primeira lei, segunda lei e terceira lei. Porém, quando a gente chegar lá na lei da gravitação universal, as coisas podem ser realmente um pouquinho mais chatas, porque a equação é um pouquinho mais chata. Sempre que eu falo equação, você que está estudando para o Enem pensa assim, equação? Cara, o Enem, pela milésima vez, eu já falo isso 10 vezes por dia, todo dia na minha vida, o Enem não cobra muito as equações. O Enem cobra mais os conceitos. Então é mais importante você se focar aqui nas leis de Kepler e nos conceitos e menos nas equações, como você já deve saber. Vamos parar de falar o que eu vou fazer e vamos começar a fazer, né? E aqui a primeira lei de Kepler é uma lei totalmente de observação. O Kepler era um cara que pegou anos de observações de um outro cientista chamado Tycho Brahe, você não precisa saber o nome desse cara. Ele mesmo passou anos fazendo muitas observações. E a primeira lei é uma observação sobre o formato das órbitas. Até o Kepler, todo mundo achava que as órbitas eram órbitas circulares, que os corpos giravam em torno dos outros em círculos. O Kepler foi o primeiro cara a deixar muito claro que as órbitas não eram circulares. As órbitas são órbitas, atenção, elípticas. Como você já deve ter visto esse desenho muitas vezes, o formato da trajetória de um corpo ao redor do outro, até ao redor do Sol, é uma elipse. E essa é a primeira lei de Kepler. É só isso. A primeira lei de Kepler simplesmente diz que o formato das órbitas dos corpos celestes, o formato das órbitas, por exemplo, da Terra ao redor do Sol, é um formato elíptico. Acabou. A primeira lei de Kepler é só isso. O formato das órbitas dos corpos celestes. Exemplo, Terra girando ao redor do Sol, Lua girando ao redor da Terra, e por aí vai. O formato das órbitas é sempre uma elipse. E essa é a primeira lei. E acabou a primeira lei. É só isso. O formato da terceira vez já, né? Sou um cara meio repetitivo, né? Mas tudo bem. Até você decorar. Até você vomitar de tanto que você ouviu esse negócio. O formato das órbitas dos corpos é sempre o formato elíptico. Se você entendeu isso, e nem tem muito o que entender, é só você ouvir e falar é só isso. Essa é a primeira lei, a gente parte para a segunda. E a segunda lei é o seguinte, dado que, eu vou falar, depois eu vou pagar esse rascunhozinho e vou desenhar. Dado que o formato das órbitas é um formato elíptico, a consequência disso é, presta atenção, ouve o que eu vou falar. Vou falar devagar. Dado que o formato das órbitas é um formato elíptico, a área varrida pelos corpos é sempre proporcional ao tempo de percurso. Caracas. A área varrida pelos corpos é sempre proporcional ao tempo de percurso. Falando assim parece complicado, mas quando desenhar, você vai ver que é super tranquilo. Para agora, presta atenção aqui, porque eu vou desenhar e você vai ver que a segunda lei é molezinha. Presta atenção.